Graça e paz, amados. Ô, glória. Grito de guerra abençoado, né, Menezes? Queridos, hoje nós vamos, ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. E tenho certeza que você veio aqui à espera de uma resposta, à espera de, em busca de uma resposta, de, quem sabe, uma intimidade maior com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado. Paizinho, planta em nossos corações a tua palavra ministrada nessa noite, para que ela venha dar o fruto no tempo certo, no tempo correto. Tira de nós, ó Deus, toda agonia, toda perturbação, toda ansiedade, todo espírito de depressão, tudo aquilo, meu Deus, que tenta nos desconcentrar da tua presença, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E queremos estar com o coração limpo, meu Pai, uma mente refrigerada para receber a tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a igreja de base, a igreja do Senhor, e nós vamos falar também sobre uma igreja transgênica. O que os apóstolos, o que a igreja primitiva, a igreja de base, o que eles faziam, o que eles pensavam e qual era o modelo dessa igreja. Então eu vou pedir para que você caminhe comigo lá em Atos capítulo 2, e vamos ao versículo de número 42, aprender um pouquinho sobre essa igreja. Nós já falamos sobre essa igreja aqui anteriormente, mas quero que você fixe bem, que você possa dar uma meditada sobre o que essa igreja fazia lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga glória a Deus. Essa era a igreja do Novo Testamento, a igreja que ela não tinha ainda um referencial, modelo de uma outra igreja. Essa foi a igreja que começou. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou aqueles discípulos ali e ele disse para eles: olha, aguardem, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vou mandar aí o Consolador para vocês, e vocês vão receber a autoridade para levar esse evangelho aos 4 cantos do mundo. E a Bíblia diz, queridos, que logo no começo de Atos 2, o evangelho era anunciado ali, encabeçado pelo apóstolo Pedro, um homem que alguns dias antes ele foi um covarde, ele negou o Senhor, mas ali ele já era outro camarada, era o Pedro, o apóstolo, o evangelista, o homem que teve que mesmo pegar no cajado e dizer: não, agora tem que ser dessa maneira, não tem mais o Senhor aqui do nosso lado, pelo menos em carne, ele está em espírito conosco, através do Espírito Santo. Então agora somos nós que vamos levar esse evangelho. Pedro teve que se conscientizar dessa situação. Agora somos nós que iremos levar esse evangelho. Essa tarefa foi incumbida a nós. Nós precisamos agora levar essa palavra. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes veio ali o Espírito sobre aqueles homens, e eles pregavam, e cada um dos judeus que estavam ali
visitando, revisitando a sua terra, eles ouviam a pregação de Pedro e dos outros apóstolos nas suas próprias línguas. E se converteram ali uma multidão de pessoas. Se batizaram uma multidão de pessoas. Pedro, então, ele dava ali o pontapé, digamos, inicial para esse evangelho, para esse modelo de evangelismo, para esse modelo de reunir-se com os seus discípulos ali. E a Bíblia diz que muitos saíram dali abençoados, mas a gente fica pensando, quem vai cuidar dessa turma? Qual era o modelo que essa galera, eles adotaram para que o evangelho pudesse ser fixado com eles ali? E o modelo é esse aí, queridos. O modelo, ele tinha basicamente 4 pilares. Era uma igreja que passou a ser o seu próprio referencial. Eles estavam ali todos os dias, a Bíblia diz, no templo e de casa em casa. Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São princípios básicos, há 2000 anos, básicos para que uma igreja pudesse tomar impulso, queridos. E poucos dias ali em Jerusalém, aí o evangelho, ele já tomava proporções enormes. A igreja, ela voava, queridos. Apesar de todo o sofrimento, apesar de muitas lutas e perseguições, a igreja, a Bíblia diz que ela crescia diariamente. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Diga glória a Deus. Essa era a igreja de base do Novo Testamento. Não sei se havia uma competição de outros fatores. Talvez sim. Fatores esses que você hoje não consegue imaginar. Hoje os fatores que competem com a igreja atual são de número bem maiores. Naquela época, acredito que o número de competições eram menores, porque a Bíblia diz que todos os dias eles se reuniam de casa em casa, no templo, e eles estavam ali. E a gente fica imaginando essas reuniões todos os dias. Hoje a gente vem um dia só na igreja, é o domingo. E muitas vezes a gente ainda acha que é um fardo muito pesado. Poxa, domingo é um dia... Poderia muito bem estar no meu lazer, na Ponta Negra, sei lá e tal. Mas o cara, ele acha que é um fardo. Naquela época, eles estavam todos os dias reunidos ali. Nas casas, olhando os irmãos. Esse modelo que nós temos hoje, queridos, de igreja, está bem longe daquele modelo antigo. Esse modelo hoje é você olha, senta no banco e fica olhando o pescoço do teu irmão. Um modelo romano, um modelo que a gente ainda carrega das raízes romanas, um modelo antigo de auditório. Naquela época o olho era no olho, era face a face. Hoje está mais no face a face. Naquela época era face a face mesmo. Sentia ali o coração do irmão bem próximo, a necessidade ali, na base você conseguia detectar logo algumas coisas. Mas com o tempo esse modelo ele veio se perdendo, e hoje como alternativa nós buscamos grupos familiares. É uma ótima alternativa, onde você lá na base, lá num grupozinho pequeno, você faz ali uma roda, e você consegue enxergar o rosto do seu irmão, porque na igreja você só vê o pescoço dele. Mas no grupo você tem essa oportunidade de revisitar o tempo da igreja de base.
porque era assim que eles se reuniam. E se reuniam também em lugares, a Bíblia diz que até nas catatumbas, nos cemitérios, eles estavam lá na época da perseguição. E mesmo assim a igreja não deixou de crescer, ela crescia todos os dias. Todos os dias ali eles se reuniam e sabiam da necessidade uns dos outros. Sabiam do que o irmão estava passando, estava sentindo, quais eram as dificuldades que ele estava atravessando. Hoje a gente não consegue descobrir, não consegue detectar, não consegue definir quais são as necessidades do nosso irmão, porque domingo está todo mundo legal na igreja. Perfume em dia, cabelo penteado, camarada beleza, todo maquiado. Aí não dá para detectar. Mas na célula nós temos como detectar o problema do dia a dia do irmão. É na célula que nós conseguimos, queridos, saber como é que está o irmão, o que ele está passando, quais são as suas dificuldades, as suas dores. Por isso a célula é uma ferramenta maravilhosa para o evangelismo na nossa época agora. Célula é fantástico, um grupo caseiro, ele é importantíssimo, por isso a gente bate tanto, a gente pede, pergunta, se preocupa com a questão do grupo caseiro, porque sabe que é lá na base que você vai detectar qual a necessidade do seu irmão. Mas nós podemos continuar resgatando os valores daquela antiga igreja de base, quando ele diz que os irmãos, eles tinham como pilar principal, central, a doutrina dos apóstolos, queridos. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? A doutrina dos apóstolos é o mecanismo pelo qual você não é passado para trás. Alguém não vai arrastar você como um anzol arrasta um peixe. A doutrina dos apóstolos é quando você começa a sentir necessidade, a sentir fome da palavra de Deus. É quando você começa a ter vontade de devorar a palavra do Senhor. Rapaz, já falamos outras vezes e eu vou insistir. Se você não sente vontade de esmiuçar essa palavra, pode orar a Deus que você não passou por um processo do novo nascimento, da conversão, não. Você está iludido. Talvez você está vindo à igreja porque tem alguma coisa que está te trazendo à igreja, ou amizade, ou porque o povo é legal, ou porque o ambiente é gostoso, ou porque tu quer ouvir uma palavra bacana, mas isso não é razão para você vir à igreja. Você tem que vir à igreja porque você tem que ser tocado pelo Espírito Santo. Então, se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, de esmiuçar, de ter necessidade de ouvir essa palavra, você precisa passar por esse novo nascimento. É orar ao Senhor, dobrar o joelho ali e dizer: Senhor, eu preciso sair, porque eu não estou nesse nível. E não adianta você dizer: eu não sou um intelectual, França, eu não tenho nasci para as letras. Pedro também não, Tiago também não. Mas eles eram homens dedicados. Pedro, no dia de Pentecostes, ele citou Joel, disse: olha, porque está escrito que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne naqueles dias e por aí afora. É preciso que nós tenhamos intimidade com o Senhor. E não tem como ter intimidade com Deus se você não é dedicado às coisas do Senhor. França, eu gosto do culto, eu acho legal a música e tal, mas esse papo da leitura já me deixa assim, eu fico meio zonzo, a cabeça começa a ficar tonta, eu começo a dormir. Então repreende, cara. Porque não tem como você servir a Deus se você não tem intimidade com a palavra dele.
Ah, eu não sei ler, França, eu estou com uma certa dificuldade para ler e tal. Cara, hoje nós temos aí uma dezena de Bíblia, que ela mesma faz a leitura para você. Hoje, qualquer Bíbliazinha num celularzinho, ela já faz toda a leitura para você. Então, não é por conta de leitura. A questão é que você querer, dizer, olha, eu quero. Esse é o primeiro passo, queridos. Doutrina dos apóstolos. Se nós não tivermos o nosso coração para essa questão, está grave a situação. Precisa tomar essa atitude. O segundo ponto é comunhão. Coinonias, querido. Temos que ter coinonia, comunhão com Deus e com o nosso próximo. Comunhão com o nosso próximo. E isso a gente pode ter. Comunhão. Você está aqui na sua célula maravilhosa, canta, louva, fala da palavra do Senhor, se relaciona ali com os irmãos, vê como está a situação de cada um deles. Isso é comunhão, queridos. Isso é cristianismo, isso é relacionamento, isso é cristianismo direto, isso é fazer cristianismo na prática. Se eu vivo, logo eu tenho que ter comunhão com meu irmão. Eu tenho que aprender a ter comunhão com meu irmão. Ainda que as circunstâncias digam não, mas eu preciso ter comunhão com ele. Senão não tem cristianismo sem comunhão, queridos. Não há possibilidade de você ter comunhão com seu irmão se você não tem relacionamento com ele. Então é necessário ter comunhão. E comunhão é algo fundamental para nossas vidas. Às vezes a gente vê nas igrejas, o pastor começa a dizer, meu irmão, cutuca o teu irmão aí do lado, olha para a cara dele. Parece até meio ridículo, né? E de fato é ridículo. Não precisa você estar constrangendo o irmão a esse ponto. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa, em sua sã consciência, ele entra na igreja, ele senta e ele vai cumprimentar o irmão dele que está do lado. Vai dar um abraço no irmão, vai perguntar pelo menos como é que está o irmão, como é que está a situação. Porque se o cara entra na igreja e ele não fala com ninguém, senta no banco, ele sai, está com problema, queridos. Está com um problema grave, não dá para... Tem que ter comunhão, queridos. Tem que ter esse pilar aí para poder preencher. Tem que ter comunhão. Coinonia é fundamental na vida de qualquer crente. Principalmente quando você está nesse processo de alegria, de encantamento com o Evangelho. E olha que não tem ninguém está te batendo, ninguém está te dando lambada. Naquela época, na igreja de base, o caboclo daquele ali era 39 chibatadas nas costas. E a igreja crescia, queridos. Hoje ninguém está te ameaçando, está tudo tranquilo. E a gente ainda reluta por uma comunhão. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto. Partir do pão, querido. O que a Bíblia diz que é o partir do pão? Vou tentar trazer aqui para vocês. Jesus, ele chama os discípulos dele no dia em que ele ia ser entregue. E ele diz para os discípulos, olha, hoje o Filho do Homem vai ser entregue aí. Mas antes eu quero ceiar com vocês, eu quero participar aqui nesse momento com vocês. E a Bíblia diz que o Senhor ali apresentou a eles alguns elementos como pão e vinho e disse, olha, esse pão aqui, ele representa
a minha carne que será cravada lá naquela cruz, em resgate de vocês. E esse cálice aqui é uma nova aliança, é um pacto que eu estou fazendo com vocês, por perpétuo, para todo sempre. E eu gostaria que vocês, todas as vezes que vocês se reunissem, vocês pudessem participar desse cerimonial. Então, quando a Bíblia vai dizer que é no partir do pão, o Senhor está nos dizendo, olha, quando vocês se reunirem, observe ali o irmão de vocês, sintam ali a necessidade deles, coração, coração, cérebro, cérebro, analise cada um a si mesmo, faça uma autoanálise na vida de vocês, dê uma mergulhada profunda, para que vocês possam sentir que vocês são carne, queridos, para que vocês possam sentir que vocês vivem nesse mundo aqui, mesmo sabendo que nós estamos nesse mundo. Jesus ora e diz, Pai, está aqui os homens que o Senhor me deu, e dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Agora, Paizinho, eu oro por eles, não para que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. Então, essa comunhão, queridos, essa koinonia toda, essa dança divina que o Senhor moldou aí a sua igreja, foi para que nós pudéssemos participar dela. Ainda que haja uma grande competição, sabemos que hoje as pessoas elas colocam um empecilho muito grande para buscar o Senhor. E o quarto ponto, queridos, é quando os apóstolos, eles vão dizer que eles se reuniam ali também, além do partir do pão, nas orações. Orações, queridos. E a oração, a Bíblia diz que de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O problema é que nós paramos de orar, queridos. Nós paramos de orar. A pessoa, o crente moderno, ele parece que ele perdeu o hábito de orar, ele não pensa mais em oração. Aliás, ele fica incomodado com muitas orações. Mas o quarto pilar daquela igreja cristã de base era a oração. E a oração, ela é uma ferramenta muito importante para o cristão. Porque quando você não vislumbra mais nada, quando você encontra apenas massa cinzenta e uma nuvem escura, é uma oração, queridos, que vai te mostrar que por trás daquela nuvem existe um sol que brilha lá, existe um Deus que a Bíblia diz que não dorme, que não há sombra de variação, que Ele sabe que fez contigo um pacto, um acordo, ainda que você tenha rasgado o seu acordo, mas Ele não rasgou dele. Então são esses pilares que moldou aquela igreja do Novo Testamento. Esses pilares, eles precisam ser resgatados, queridos. Seja num culto público, ou seja num grupo caseiro. Num culto público ou num grupo caseiro, como a Bíblia diz que todos os dias haviam encontros publicamente e de casa em casa. Hoje nós vivemos uma igreja superficial, uma igreja transgênica, uma igreja artificial, onde o frequentador ele perdeu a noção das proporções e perdeu a essência da igreja. O camarada ele vive uma fé transgênica, e transgênico é
é aquela substância que ela não é mais primitiva, ela passou por mudanças, sofreu mudanças no seu DNA. E por mais que alguém diga, não, França, mas tem muito transgênico bom. Não tem. Transgênico foi um artifício que algumas entidades criaram para facilitar, quem sabe, o comércio, a lucratividade, mas para a saúde ele traz problemas seríssimos, porque é artificial, ele não é natural. Tudo aquilo que é transgênico, ele vai te trazer uma cobrança no futuro, e uma cobrança muito grave. Então hoje a igreja ela se torna meio que transgênica. Tudo é superficial. Não se busca mais as raízes. Não se vislumbra mais o DNA da igreja antiga, que é Cristo, da igreja de base. Hoje o DNA da igreja moderna é o eu de cada um. Primeiro o meu pirão. Depois devoção. O cara trabalha mais ou menos nesse sentido. Isso não é cristianismo. Isso não é comunidade cristã de base. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor. Não tem nenhuma relação com os ensinamentos do Senhor, queridos. Precisamos voltar às nossas origens. Como diz o Senhor ao evangelista João, em uma das cartas dirigida às 7 igrejas do Apocalipse, ele diz: olha, te arrepende e volta ao teu primeiro amor, porque tu está caminhando em lugares longe da minha palavra. Talvez alguém diga, pastor, aquela parábola da semente hoje, então ela está fora de padrão, porque hoje as sementes, elas são bem resistentes. Não, elas não estão fora de padrão. As sementes continuam. Porque o evangelho transgênico, querido, ele não contém o DNA de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. O evangelho superficial, artificial, transgênico. O evangelho do eu, do agora, do imediato, do eu posso. Isso não tem nenhuma relação com Deus. É hora de acordar, é hora de voltar ao primeiro pilar, que é viver na doutrina dos apóstolos, se debruçar na palavra do Senhor e buscar aprender. Jesus disse: se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Tu nunca mais serás escravo do malvado. Tu vais ser um homem livre. Mas eu preciso querer essa verdade na minha vida, porque se eu viver de ilusão, achando que eu sou o centro do universo e que o universo todo tem que trabalhar para mim, aí eu estou quebrado, porque isso não é cristianismo. Nós vivemos num grande condomínio, queridos, e precisamos aprender a nos relacionarmos muito bem com o nosso próximo. Precisamos aprender a nos relacionar bem com o nosso irmão, a ponto de carregar esse irmão nos nossos ombros, se possível for, a ponto de abrir os olhos dele, de colocar na boca dele um alimento saudável e tirar ele de um analfabetismo religioso, tirar ele de um círculo vicioso da religiosidade e mostrar para ele que além das fronteiras da religião existe um Deus que busca adoradores verdadeiros, queridos, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a sua palavra e que sabem para onde estão indo e aonde querem chegar. É esse homem, essa mulher que o Senhor busca, queridos.
É esse homem, é essa mulher que o Senhor deseja todos os dias uma comunhão, uma koinonia com eles. Mas é preciso que nós queiramos. É preciso que nós queiramos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus diz: olha, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e juntos vamos fazer uma festa. Juntos vamos nos alegrar, porque foi para esse homem quebrado, ferido, machucado, que o Senhor veio, para trazer vida, querido, vidas com qualidade de vida. Não foi para trazer não foi para um homem que ele tem um coração endurecido, fechado, um homem que está enclausulado no seu eu e que não arreda o pé daquilo ali. Não, Deus veio para um homem flexível, um homem que saiba ouvir e que queira ter essa comunhão com Ele. Nos deu essa liberdade para que nós pudéssemos abrir os nossos corações, os nossos lábios e chamá-lo de Abba Pai. E quando nós, queridos, verdadeiramente entendermos a palavra de salvação, entendermos que quando orarmos, não é para buscar os nossos benefícios, mas para apresentar uma pessoa, um irmão que está em dificuldade, aí as coisas começam a mudar, queridos. Você quer ver o Senhor ouvir a sua oração? Ore pelo seu próximo, ore por ele, apresente a causa dele diante de Deus. Acontece que muitas vezes somos egoístas, nós até dobramos o joelho e começamos a pedir para Deus uma série de coisas para nossas vidas. E a matemática é o contrário, queridos. Peça para o seu irmão e ore, porque um dia alguém vai pedir por você também. Aliás, um dia alguém orou por ti, eu não sei quem foi, mas um dia alguém orou por ti, para que você pudesse estar aqui hoje. Um dia alguém orou por você, um dia alguém dobrou o joelho e orou por ti, na esperança que Deus te trouxesse para os seus braços, na esperança que Deus lhe trouxesse para o seu apreço. Um dia alguém pagou um preço por você. Ore por alguém, apresente uma vida diante de Deus. Jó teve sua vida transformada quando ele começou a orar e interceder pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus próximos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça sobre você a sua luz, em nome do Senhor Jesus.